Olá, bem-vindo a este canal que fala sobre uma alfabetização significativa, isto é, com projetos interdisciplinares que são dos interesses das crianças, pedagogia de projetos. E hoje eu vou falar sobre a avaliação do processo de alfabetização das crianças de primeiro ano do ano 2024 e continuando, eu continuei com a turma do segundo ano de 2025. Então, eu vou mostrar duas tabelas, tá? Que acompanhem esse processo e, se der tempo, algumas atividades. Então, foi um processo bem satisfatório, tá? Eu faço uma tabela no início do ano, que é uma avaliação formativa, né? Faço uma avaliação contínua desse processo. Então, no início do ano, em fevereiro e março, eu faço a avaliação inicial, que é a chamada avaliação diagnóstica. E durante o ano também vou fazendo avaliações que são avaliações formativas. E no final do ano também outra avaliação para saber como é que as crianças estão terminando o ano. É uma avaliação somativa. Então eu vou vendo em relação à escrita, à leitura e à matemática. Só que essas avaliações, elas são atividades que são selecionadas dos projetos que estão sendo realizados na sala e são colocados num portfólio. Então, nas reuniões, os pais vão vendo o processo dessas crianças, desde o início do ano até o final do ano. E no final do ano eles levam essa pasta de portfólio no primeiro, segundo e terceiro trimestre, para ficar mais claro. Então, eu faço aqui em fevereiro e março, abril e maio, junho e julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e também vejo a leitura. E a gente, para saber, no início do ano, a gente precisa saber quais os conhecimentos prévios que as crianças têm em relação à escrita, leitura e matemática. Para a gente, o quê? Precisa avaliar, não para classificar, para a gente não trabalhar às cegas, para a gente saber como a gente vai intervir pedagogicamente e fazer agrupamentos que são satisfatórios, produtivos e colaborativos. Ou parcerias, que eu trabalho em grupo de 6 ou duas em duplas, né? A organização da sala depende da proposta de atividade. Então, na frente, eu faço a roda de conversa, a gente senta no chão mesmo e a gente faz a roda de conversa. Então, essa turma, só para a gente resumir, para não ficar muito longo o vídeo, ela, no início do ano, em fevereiro, em março, começou com 7 pré-silábicos, aí eu coloco junto 1 e 2, tá? No outro vídeo aí eu não vou me alongar muito. No outro vídeo eu explico as características de cada hipótese pesquisadas pela Emília Ferreira, pela psicogênese da língua escrita. A gente precisa saber como a criança lê, quais as hipóteses que elas têm sobre a escrita, iniciando o ano e ao longo do ano, como elas terminam o ano. E também como elas leem, né? Então, as hipóteses, né, pré-silábica, silábica, sem valor sonoro, com valor sonoro,
silábico alfabético e alfabético. E como elas leem? Se elas leem de forma logográfica, isto é, memorizando globalmente palavras que elas conhecem, como rótulos, os nomes dos colegas pela letra inicial e final, de forma global, nomes de parentes. Na verdade, a criança não lê, ela lê como se fosse um desenho. E essa leitura ocorre nas hipóteses iniciais de escrita, pré-silábicas e silábicas. E se ela lê pela rota fonológica, isto é, relacionando grafema-fonema, mas é uma leitura que ela está iniciando, é uma leitura mais decodificada, silabada. Eu não gosto de falar a palavra decodificada porque a escrita não é um código, mas porque ela é a representação do som das letras. Mas as pessoas falam assim, a gente acaba escrevendo assim, né? Então, essa é a leitura silabada, tá? Que ocorre mais pela rota fonológica, quando ela começa a juntar devagarinho o som do B com A, Ba, L, A, Bala, né? Então, ou se ela lê pela rota lexical. Não é a leitura logográfica memorizada, ela está lendo, relacionando grafema-fonema pela rota fonológica, mas ela bate o olho na palavra e ela já sabe que está escrito bala. Assim como frases e textos, ela lê com fluência e compreensão ou interpretação de textos. Então, além disso, a gente vai também avaliar se ela está escrevendo e lendo com autonomia, ou se ela está escrevendo com ajuda parcial ou com ajuda total. Mas a gente tem que saber como ela escreve. E se eu for escrever, avaliar que ela escreve com autonomia, eu não sei como ela escreve. Então, uma criança pode estar escrevendo de forma alfabética, mas ela não escreve com autonomia, ela só escreve com a sua ajuda. Não é a sua ajuda, ela precisa da sua presença, não é você falando, ela fica perguntando para você dar segurança a ela ter certeza que é aquilo, entendeu? Mas ela sabe. E tem criança que está numa hipótese silábica e ela tem uma total certeza da hipótese dela ali naquele momento, que ela chegou a essa hipótese e ela tem total segurança e escreve de forma autônoma. Então a gente tem que saber, além de saber se ela escreve com autonomia ou não, como ela escreve. Não é para classificar, mas é para a gente saber como intervir pedagogicamente, fazer agrupamentos satisfatórios para a aprendizagem ali na zona de desenvolvimento proximal, agora dialogando com Vygotsky. E, já falei, a matemática, tá bom? Então, só para a gente resumir, para o vídeo não ficar muito longo, em fevereiro, a turma apresentava, fevereiro e março, 7 pré-silábicos, 3 silábicos sem valor sonoro, 12 silábicos com valor sonoro, mas era mais valor sonoro de vogais, 0 silábico alfabéticos e 1 alfabético, que já lia. E terminou, tá, em outubro, novembro, dezembro, e já terminou com dessa forma mesmo até dezembro, 0 pré-silábicos, 0 silábicos com valor sonoro, 1 silábico com valor sonoro, 5 silábicos alfabéticos e 17 alfabéticos. A turma
ela terminou com... Tinha 23 alunos, mas saíram 2, aí terminou com 21. Terminaram em 17 alfabéticos. Tá? E em relação à leitura, 6 não liam. Entre esses aqui que estavam silábicos sem valor sonoro, um silábico com valor sonoro e um silábico alfabético. Estavam nesse grupo, esses 6. Esses 6 lendo, decodificando, silabando, e 11 lendo confluência e compreensão de textos. E continuando, como eu continuei com essa turma do segundo ano, eu gostaria de mostrar a tabela do segundo ano. Porque já se formou uma turma diferente. A turma de segundo ano, que era essa mesma do primeiro, eu gosto de continuar, porque é um ciclo de alfabetização, é uma continuidade, né? E acho que o seu trabalho fica bem melhor, né? E essa turma terminou com 21 no primeiro e iniciou com 18 no segundo. E por ter 18, iniciar com 18 no segundo, entraram muitos alunos ao longo do ano, que foi difícil de administrar. Então, essa turma iniciou em fevereiro e março, em fevereiro, né? Fevereiro e março, com 18 crianças e 0 pré-silábico, 0 silábico sem valor sonoro, 5 silábicos com valor sonoro, 2 silábicos alfabéticos, 12 alfabéticos. E a leitura, confluência e compreensão 7, leitura pausada decodificada 6 e 5 não lendo. E terminou em dezembro com 0 pré-silábico, 0 silábico sem valor sonoro, 1 silábico com valor sonoro, 0 silábico alfabético, 20 alfabéticos e 17 lendo confluência e compreensão, leitura pausada decodificada 3 e 1 não lendo. E a turma terminou com 21 crianças, que ao longo do ano foi entrando criança em abril, foi entrando criança em maio, em julho, em agosto, e eu tinha que chamar a criança em um determinado momento para saber como ela estava escrevendo para eu intervir, né? Pedagogicamente e lendo. Em relação à matemática também, isso foi complicado. Então entraram algumas crianças já alfabéticas lendo, com fluência, outras silábico-alfabéticas lendo assim, de forma muito silabada, e outros silábicos com valor sonoro não lendo. Criança que nunca tinha frequentado a escola, entrou no segundo ano, e ele entrou silábico com valor sonoro, provavelmente alguma, né, conhecimento ele tinha, né, um aprendizado em casa mesmo, com os familiares, mas ele terminou alfabético lendo com fluência e compreensão. Muito legal. E matemática também ele era bom. Mas assim, a gente, né, em outro vídeo eu vou mostrar as atividades que foram realizadas no primeiro ano, tá? Desde o início do ano, no meio do ano e no final. Porque eu considero, fiquei muito feliz, foi um processo de alfabetização muito satisfatório. Tá bom? Tchau, tchau.